Meus irmãos queridos, que Deus nos abençoe. Enfim, fevereiro chega. E em fevereiro, uma proposta especial para todos nós, principalmente no final do mês, né? Nós estamos hoje fazendo uma palestra atípica. Ela chama-se promocional. O nosso desejo, o nosso objetivo é convidá-los para esse evento que vai acontecer no dia 27 e 28, nesse espaço, das 15 às 17 horas, para tratarmos de nos aprofundar em uma das obras do benfeitor Emmanuel, através das mãos abençoadas de Francisco Cândido Xavier, que é considerada parte dos romances do benfeitor, né? Mas nós queríamos introduzir a nossa proposição de uma maneira diferente para atingirmos o nosso objetivo. Sabemos que a misericórdia divina vai nos conduzir e que os nossos queridos irmãos irão nos entender no nosso objetivo a ser atingido. Máscara negra, quanto riso, quanta alegria. Mais de 1000 palhaços no salão. Arlequim está chorando pelo amor da Colombina no meio da multidão. Foi bom te ver outra vez, está fazendo um ano. Foi no carnaval que passou. Eu sou aquele Pierrot que te abraçou e te beijou, meu amor. Na mesma máscara negra que esconde o teu rosto, eu quero matar a saudade. Vou beijar-te agora, não me leve a mal. Hoje é carnaval. É possível que os que têm mais de 50 anos lembram disso, né? Romantismo, singeleza, uma beleza. Mas não é isso, na realidade, que nós vemos na prática. Na prática, o que nós vemos é isso aqui. Muitos que dizem querer participar das festividades carnavalescas, nós não estamos aqui condenando quem quer que seja, apenas fatos. O Espiritismo trabalha com fatos irrefutáveis. Então, só em nome da alegria e da brincadeira, desejam em verdade, ainda que inconscientemente, não se dão por conta, oportunizar-se ensejos a descalabro do sexo irresponsável ou da autodestruição. É uma coisa muito mais séria do que nós pensamos. Pensando nisso, criou-se então o reencontro com Jesus em 2012, uma opção para estes dias, para aqueles que não se vinculam a essas atividades. Não estamos aqui condenando quem quer que seja, por favor, né? Optamos então por o reencontro. Estas criaturas que estão aí embaixo, né? Inclusive a nossa Fernanda Vaz, que vem de Belo Horizonte para coordenar o evento, ela e o senhor Nelson Pereira de Souza foram os inspirados a estruturar o reencontro com Jesus em 2012. Nós vamos estar agora na 6ª edição. Primeiro dia, se discute, fizemos aqui uma grande mesa redonda, todo mundo participa. É interativo do começo ao fim. A primeira parte, estudamos a obra em si, e no dia seguinte nós teremos 4 mini palestras de 20 minutos cada uma, também interativa. Então nós teremos 27 e 28, das 15 às 17, aqui nesse espaço, a 6ª edição do Reencontro com Jesus. Para que nós fizéssemos a palestra promocional, tivemos que nos aprofundar um pouquinho. Então nós vamos participar com os senhores agora uma viagem interessante, que nós vamos para o século XVI, século XVII, Europa, América, né? Algumas partes interessantes, e algumas personagens desta obra magistral chamada Renúncia, né? Faz parte, então, dos 5 romances do nosso querido benfeitor Emmanuel. Além dela, nós temos aqui, foi publicado em 1940, há 2000 anos, que nós já trabalhamos também, já passamos por ela.
50 anos depois, em 1941, nós também já trabalhamos nela. Paulo Estevão, 1942, também já trabalhamos nela. E Renúncia, trabalhamos no ano passado e vamos trabalhar esse ano de novo. Foi publicado em 1944 e ainda está faltando uma obra para nós trabalharmos, que é Ave Cristo, esta publicada em 1954. Isso posto, meus queridos, nós estamos entrando, então, na exposição promocional chamada A Renúncia e o Merecimento Maior. Vamos bater até o fim, até meia-noite, né, Francisco? Podemos ir, né? Já que o livro tem quase 500 páginas, né? Você nunca perde renunciando. Ou você ganha, ou você aprende. Essa é a tese. Posso vos assegurar. E a proposta é a renúncia e o merecimento maior. Nós vamos aprofundar um pouquinho mais essa questão, né? A premissa evangélico-doutrinária que nos propõe renúncia e sacrifício. Fomos mergulhados na obra, o Evangelho segundo o Espiritismo, e de lá tiramos uma passagem deveras interessante que muitas vezes a gente não se dá por conta. Como agora é instrumento de pesquisa, nós estamos enxergando a obra num viés psicológico. E é surpreendente o que a gente não viu ano passado. E é possível que a gente ainda repita a obra o ano que vem, de tanto elemento realmente preciosos que ela contém. Meus irmãos, deve-se expor a vida, a existência física, por um malfeitor, nesses tempos em que estamos vivendo assim? Né? Esta é a pergunta. Acha-se em perigo de morte um homem. Isso aqui nos lembra a parábola do bom samaritano, né? Um homem descia de Jerusalém para Jericó, né? Para o salvar, tem um outro que expor a sua existência física. Sabe-se, porém, que aquele é um malfeitor, e que, se escapar, poderá cometer novos crimes, inclusive atentar contra mim mesmo, né? Obviamente. Deve, não obstante, o segundo arriscar-se para o salvar? Olha a proposta. Isso está com todas as letras no Evangelho segundo o Espiritismo, né? E aí os benfeitores respondem para nós, né? Questão muito grave é esta e que naturalmente pode nos apresentar. Responderei na conformidade do meu adiantamento moral. E é uma surpresa, né? Pois o de que se trata é de saber se deve expor a existência física mesmo por um malfeitor. O devotamento é cego. Olha que coisa. Socorre-se um inimigo. Deve-se, portanto, socorrer o inimigo da sociedade a um malfeitor em suma. Julgais que será somente a desencarnação que em tal caso se corre a arrancar o desgraçado? Você pensa que é só isso? É talvez a toda a sua vida passada, todo o seu arquivo inconsciencial que vai ser agido nesse momento. É algo muito interessante, né? Continua o benfeitor dizendo: imaginai com efeito que nos rápidos instantes que lhe arrebata os derradeiros alentos de vida, o homem perdido volve ao seu passado, o que antes este se ergue diante dele. Nós vamos ver logo em seguida que a benfeitora Joana de Ângeles chama isso de um cinemascópio, muito interessante. Os nossos melhores e piores momentos no sentido oposto, né? A desencarnação, quem sabe, lhe chega cedo demais. A reencarnação poderá vir-lhe ser-lhe terrível. Lançai-vos então, ó homens, todos vós a quem a ciência espírita esclareceu, lançai-vos, arrancai-vos a sua condenação. E talvez esse homem que teria desencarnado a blasfemar se atirará nos vossos braços. Todavia não tendes que indagar se o fará ou não. Socorrei-o porquanto, salvando-o, obedeceis a essa voz do coração que vos diz: pode salvá-lo, salva-o, né? Lamené nos diz isso então no capítulo 11 do Evangelho, no item 15. Nós estamos colocando isso aqui para que depois façamos uma conexão com a nossa proposta. E aqui está, do ano passado,
pena que está muito claro, mas é a equipe que trabalhou o ano passado e estamos convidando de novo para o dia 27 e 28. Bem, meus irmãos, tudo começou no dia 21 de dezembro de 2016, nós recebemos esse e-mail de Belo Horizonte. Fernanda Vaz, que mora lá em Belo Horizonte agora, mas continua com o coração preso aqui entre nós, nos manda um e-mail dizendo: escrevo para confirmar a data da 6ª edição do nosso Reencontro com Jesus. 27 e 28 de fevereiro, conforme combinado, continuaremos com o romance histórico Renúncia, de Emmanuel e de Francisco Cândido Xavier. A ideia é trabalhar em aproximadamente 20 minutos, ela está se referindo ao segundo dia, 4 expositores, ou mais trechos que nos tenham insistentemente chamado a atenção. Lembrando que temos ainda a possibilidade de utilizar a conexão entre os personagens do Renúncia com os romances históricos anteriores, aqueles que a gente já falou aqui, conforme anexo B do livro Sementeira de Paz. Vejam a data que ela me manda o e-mail. Então, ela pode realmente nos coordenar, sem sombra de dúvida, porque ela já aprendeu a renunciar. 2h55 da manhã, ela me manda o e-mail. Agora, a primeira informação preciosa que constam por esses personagens do livro. Enquanto o coração de um missionário das melhores realizações terrestres é afiado na pedra do estímulo, o coração do servidor das edificações espirituais há de ser amolado no rebolo do sofrimento. Veja que há uma distinção entre o missionário e o servidor das edificações espirituais. O gosto é diferente. As leis são outras. As disposições que vigoram para os serviços a serem feitos são diversas. Daí esse duelo grande, essa tempestade natural em favor da produção do espírito. O clima não é senão de trabalho e de renúncia. Quando nós renunciarmos pelas edificações espirituais em nós mesmos, projetando isso no nosso semelhante, nós vamos ser amolados no rebolo do sofrimento. E nós nunca vamos perder. Nós vamos ganhar ou nós vamos aprender. O romance Renúncia, esse que acabo de mostrar aos senhores, narra uma das reencarnações do benfeitor espiritual Emmanuel entre os séculos 17 e 18, na Espanha, como Padre Damiano. Além de profundas lições ético-morais imprescindíveis, que, se bem interiorizadas, nos permitirão atingir mais depressa a autoiluminação. Só isso. E quem não quer? E quem não quer? É uma história real na França, Espanha, Irlanda e Américas. E fala do heroísmo e martírio de Alcione, a personagem central do livro, sua vida que não representava um feixe de atos comuns, mas um testemunho permanente de sacrifícios santificantes. Uma criatura que mergulha aqui, que não precisava mais vir, para buscar outras almas que continuavam se equivocando. Extraordinária essa história desse espírito iluminado. Diz Emmanuel, no prefácio da obra, este é um livro de sentimento para quem aprecia a experiência humana através do coração. Em particular, falará a todos os que se encontrem, agora que nós nos encaixamos, encarcerados, sentenciados, esquecidos, daquele amor que cobre a multidão dos equívocos, dos erros de alvo, consoante os ensinamentos de Jesus. Vamos lá no livro e vamos compartilhar com os senhores as nossas noites de insônias realmente produtivas. E vale a pena, já que a gente não dorme, então vamos produzir.
E a gente foi buscar na última parte do livro. O livro tem 2 partes, tem 7 capítulos cada parte. Nós estamos na última parte do livro, intitulada Despedidas, no último capítulo. E de lá nós trouxemos um diálogo extraordinário para ver o nível desta criatura, desse espírito, e como trabalha realmente com, informando, elucidando a ação das trevas, do orgulho, do egoísmo. Então aqui está o prêmio da coragem, de perseverança e da abnegação para aqueles que deram a existência física através da renúncia pelo Cristo cósmico, para que a verdade triunfasse. Então, para chegar onde nós estamos aqui hoje, meus queridos, muita gente foi para o sacrifício. Por baixo, mais de 1 milhão foram imolados para que a verdade crística prevalecesse. Por baixo. Alcione é um desses, mas num nível muito alto. Diálogo com o Frei Osório, que nós colocamos um título de A Sombra, o ego doentio. Poderia chamar-se também Frei Vanin, que não teria nenhum problema. Nenhum problema. Onde já se viu semelhante liberdade, qual a vemos adentro desses muros? Ela está já reclusa dentro do convento, e o Frei vai lá, provocá-la. Ainda não vi qualquer expressão de acatamento aos nossos teólogos. Deus nos livre de ouvir. A comunidade, sempre interessada em atender ao mundo, não encontra tempo adequado ao serviço de adoração. Eu tenho que ficar orando o dia inteiro. Servir o mundo? Não. O nosso compromisso é de obediência à absoluta autoridade. Mas de que autoridade estamos falando? Aí agora entra a nossa querida benfeitora, que chama-se subpriora. Ela é abaixo da priora, que está doente. Maria de Jesus crucificado é um nome que ela adotou no convento, que eu chamo de a luz, o selfie. Toda autoridade humana, quando inspirada na justiça, deve ser venerável a nossos olhos. Olha como é que introduz um espírito superior. Todavia, Padre, é preciso não esquecer que o nosso primeiro compromisso é com Jesus. Ele deveria saber, Ele deveria saber. Volta o Frei Osório. Obrigações com Jesus. Olha só o sarcasmo, olha só. Não me parece que a senhora os preze tanto assim. Noto aqui muito maior preocupação com o mundo. As filhas do Carmelo em Medina, onde está o convento, sob a sua atuação prejudicial, não encontram tempo para tratar da alma. O dia inteiro grande confusão se verifica às portas dessa casa. Uma falsa piedade vai estabelecendo a desordem. Será isso obrigação com Jesus? Olha o sofisma terrível, o sarcasmo. Volta o anjo de luz. Fitando com nobreza de ânimo, ela respondeu: não nos consta que o mestre se afastasse do mundo para servi-lo. O Evangelho não o apresenta enclausurado ou recolhido à ociosidade da sombra. O Evangelho de Jesus é uma ação constante na direção do bem. Sempre foi. Pelo contrário, Jesus atravessou a pé grandes extensões da Palestina, ensinando e praticando o bem. João Batista, nas anotações de Lucas, nolo revela como o trabalhador que tem a pá nas mãos. Pega no pesado mesmo. Seu apostolado foi integralmente de realização e movimento. Era impossível atender à salvação do mundo afastando-se de suas necessidades. Olha o nível que ela volta. Por essa razão, vemos o Messias entre fariseus e publicanos, que não lhe davam sossego a vida inteira, nas festividades domésticas e nos ajuntamentos da praça pública, dando cumprimento à sua missão de amor. A paixão de Jesus era a multidão.
Como poderemos servir a sua causa divina inclinando-nos à preguiça sob o pretexto de uma falsa adoração? Muitas de nós religiosas deixamos os afetos familiares para consagrar todas as energias ao serviço do Cristo. Mas de que natureza serão esses trabalhos? Acreditais, Frei Osório, que poderia ser Frei Vanim? Nenhum problema. Que Jesus necessite de mulheres ociosas? Vamos trazer para hoje, meus irmãos. Não admitais semelhante absurdo. A atividade do Mestre a que fomos chamadas é a de colaboração com o seu devotamento na causa da paz e da felicidade humana. Em torno de nossos conventos, há mães que choram sobre o guante de necessidades cruéis, criancinhas abandonadas que requisitam socorros urgentes, velhos respeitáveis totalmente desamparados. Mas nós estamos falando do século XVI, XVII? Será? Seria razoável a continuação das atitudes convencionais de falsa devoção quando Jesus prossegue pelos caminhos animando e consolando? Por vezes, Padre, em nossas missas solenes, quando o luxo dos altares impressiona os nossos olhos, nós não estamos criticando ninguém, nós estamos trabalhando com fatos. Por favor. Julgo que o Mestre está às portas do templo, confortando as viúvas descalças e rotas, que não puderam penetrar no santuário, pela deficiência das vestes. Estamos falando do século XVI, XVII? Por que manter o rigor das regras humanas, quando o ensinamento da caridade cristã é tão simples e tão puro? Bem-aventurados puros de coração, porque verão a Deus. Simples, simples. Por que repetimos uma prece 1000 vezes nas festas de Santa Cruz e negarmos 2 minutos de palestra carinhosa ao infortunado? Por isso que Jesus nos chamava de servos inúteis, porque nós só fazemos o estritamente necessário, aquilo que nos pagam. Nós não vamos um passo à frente. Não seria essa nossa estranha atitude a perfeita personificação daquele sacerdote indiferente da parábola do bom samaritano? Passou ao largo. Passou ao largo. O outro que era odiado teve compaixão do inimigo. Do inimigo. Pode salvá-lo? Salva-o. Não é isso que o Evangelho nos propõe? Não considero a fé um meio de obter favores do céu, nem eu, ao sabor do nosso alvedrio pessoal, dos nossos desejos, e sim um tesouro do céu que a terra está esperando por nosso intermédio. Tem que botar a mão na coisa. Eu sou produto do meio, grande coisa, modifique o meio. Saia da sua inércia. Nós vamos ver daqui a pouco uma outra proposta. Aí o Frei Osório, numa pausa, profundamente despeitado e surpreendido, Osório aproveitou a pausa e objetou. Não se entregam fácil não, meus irmãos. Não se entregam fácil. Suas ideias denotam exaltação doentia. Claro, arrebentou, bateu lá dentro. Ele entendeu a mensagem. No desempenho de deveres inerente ao meu cargo, olha o orgulho, condeno-as em bloco. Volta o anjo de luz. E que entendeis por vosso cargo? Perguntou Alcione com intenso brilho no olhar. Todos os homens dignos têm tarefas respeitáveis, por mais simples que pareçam. Um sacerdote, porém, e isso vem para nós também, nos arvoramos de pregadores, de multiplicadores da mensagem, recebeu do céu missão divina. Um padre deveria ser um pai. Entretanto, vede os discípulos sinceros escasseio em todas as comunidades.
O mundo está cheio de eclesiásticos, de cérebros extraordinários, mas só pode contar com raríssimos missionários. Servidor, então, nem pensar. Nem pensar. E ele volta de novo, aí colérico, né? Parece que eu estou me vendo. A senhora é uma herética. E aí o anjo de luz diz: se a sinceridade e a verdade são heresias para o vosso critério pessoal, honro-me em servir ao Senhor com a minha consciência. Não vou contar o resto. Vão ler o livro, vão estudar o livro, por favor. Porque tem ali elementos extraordinários até que seja conclusa o final da existência dessa nobreza que esteve entre nós. Isto aqui, meus irmãos, é uma história verdadeira, real, não tem aqui fantasia nenhuma. Nenhuma. Mais um parênteses. Código Penal da Vida Futura. É importante que entendamos isso. Vamos trazer só um parágrafo 12º do Código, que tem 33 itens. Está lá na obra O Céu, o Inferno, a Justiça Divina segundo o Espiritismo. Não há regra absoluta nem uniforme quanto à natureza e duração do castigo, da reeducação do espírito imortal, porque Deus não castiga, reeduca seus filhos. A única lei geral é que toda falta terá punição, reeducação, e terá recompensa todo ato meritório segundo o seu valor real, porque a divindade, a consciência cósmica, sempre vai nos julgar pela nossa intenção. E antes mesmo que eu faça qualquer coisa, a consciência cósmica já registra, automaticamente. A força que nos criou é perfeita, nós não temos saída, meus irmãos, a não ser fazer todo o bem possível e evitar o mal. Nós não temos saída. Emmanuel, 1962, faz uma homenagem à obra O Céu e o Inferno e publica Justiça Divina. É de lá que nós trouxemos a mensagem merecimento maior. Vejam só: divides alimento com os irmãos subnutridos. Excelente. Quanto possível, porém, oferece-lhes, sem qualquer exibição de virtude, o pão do conhecimento espiritual. Um pouquinho mais. Dá um pouquinho mais de ti. Compras agasalho para os que sofrem ao desabrigo. Olha o que propõe o benfeitor. Quanto possível, no entanto, movimenta as próprias mãos na costura, fabricando essa ou aquela peça de roupa destinada aos que tremem de frio. Será que a gente vai encarar essa? 3 anos o grande apóstolo Paulo fez tapete no deserto, meditando do choque que levou na estrada de Damasco. E depois veio, com uma fortaleza extraordinária que a gente já sabe. Envias remédio ao enfermo. Quanto possível, contudo, estende-lhe alguma palavra de encorajamento e esperança. O que o benfeitor propõe aqui? Beneficência e caridade real. Entregas a benefício dos necessitados os sobejos do reduto doméstico. Quanto possível, entretanto, aproveita as sobras de tempo, a fim de levar-lhes a frase de entendimento que os ajude a destrinçar os problemas da vida. Mas não tem coisa mais maravilhosa que você dar uma dica para a criatura sair do problema. Ela fica profundamente feliz. E esta felicidade você participa. É desta felicidade que a gente participa. Ajudas ao companheiro nas horas de compreensão e harmonia ideal. Que bom! Quanto possível, porém, ampara-lhe a alma dorida, quando as provações junto dele não te gratifiquem o anseio de reconforto. Quando a coisa ficar difícil, não te afasta. Fica lá com ele. Fica lá com ele. Horas de alma tranquila entre os irmãos de fé nos dias de céu azul, céu de brigadeiro, excelente, está tudo bem, tranquilamente. Quanto possível, no entanto, descansa com eles na fonte da prece, quando as lutas e as dores se fizerem mais acirradas.
Esses dias ele me perguntou: mas você não está frequentando determinado evento? Digo: eu fiz uma escolha e estou me sentindo melhor. Fiz uma outra escolha, eu estou fazendo outra escolha. Então respeite a minha escolha, né? Então a gente tem o direito de fazê-lo. Compreenda que é assim que funciona a vida. Exerces a beneficência em atividade manifesta, dar coisas. Quanto possível, contudo, atende à renúncia silenciosa pela felicidade dos outros, partindo da própria casa. Aonde estariam as pessoas que nos causam transtorno, aborrecimentos, dificuldades? Na família, no trabalho e na casa espírita. Graças a Deus que eles convivem conosco. Pior nos identificarem fora da matéria. Invisíveis, é melhor que estejam conosco. E aí a gente vai trabalhar essa questão, né? Desculpas a quem te ofende, isso é muito bom. Quanto possível, entretanto, assume a iniciativa da reconciliação, cultivando a humildade, né? Se tiver que pedir até desculpa, pede, tenha dúvida. E o benfeitor encerra a sua mensagem dizendo: todo bem, qualquer que ele seja, é bênção creditada a favor de quem o pratica. É esse bem que alguém vai pedir para nós quando nós abrirmos os olhos do outro lado, se assim: que trazes, filho? Porque o que nós tínhamos aqui fica, mas o que nós somos nós levamos. Da migalha a fortuna, ofertadas por amor, a toda uma escala de alegria e luz. Contudo, fecha o benfeitor, todo bem praticado com sacrifício, com renúncia, tem merecimento maior. É por isso que a gente colocou aquele subtítulo lá, que renunciando nós nunca perdemos, ou nós ganhamos ou nós aprendemos, né? Pelo amor do Cristo, sem dúvida. Aqui está a obra e aqui está a outra obra também que nós juntamos. Premissas evangélicas propositivas. Fala o Cristo cósmico para nós. Um novo parênteses. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncie a tudo quanto tem, olha aqui, não é quanto é quanto tem, não pode ser meu discípulo. Self. Ego, apego, self, libertação. A proposta é outra. Por isso que nós estamos olhando só para aquele ângulo, a nossa vida está tudo tranquila, tudo direitinho, de repente uma guinada de 180 graus. Meu Deus, o que foi que houve? Não tenha dúvida que é um compromisso que nós deixamos de fazer e a vida nos propõe outra coisa, né? Enquanto a disputa pela conquista dos valores sem valor comanda o desequilíbrio que se generaliza entre os homens. Nós estamos falando do momento atual. Ao tempo em que a criatura se arremessa desvairada na corrida do prazer, a fim de se não sentir marginalizada. Eu vou com a turma, eu vou na onda também. Todo mundo vai, por que eu não vou, né? Não obstante a sofreguidão com que os indivíduos se veem a braços de modo a lograr posição de relevo ao cenário social, destaque, aqueles 15 minutos de fama, né? Embora a fascinação pelo brilho dos primeiros lugares na ribalta das atividades com que se desajustam muitos seres, convém recordarmos a excelência da renúncia como terapêutica de alta urgência. Renunciar faz bem à saúde, para a saúde física e mental dos que aspiram à paz e ambicionam a perene alegria. Eu não sabia disso, não sabia, estou sabendo agora, que faz bem para a saúde física e mental. Continua nossa querida benfeitora Joana de Ângeles. Renúncia num exame apressado pode parecer cobardia ou significar amolentamento de caráter. Para o mundo é isso mesmo, né? Considerando-se que é muito fácil a derrocada na competição das paixões animalizantes, em que apenas predominam as potencialidades do instinto, a renúncia, que significa requisito moral, dificilmente logra entendimento ou aceitação. Deixa de ser bobo, vai pegar também, todo mundo pega. Todavia, olhe o que diz a benfeitora: possuidor é aquele que cede, que tem juízo, que tem bom senso, né?
mordomos transitórios dos que nos passam pelo caminho. O que é que passa pelo caminho? Corpo, bens, objetos, valores. Somente permanecem imanentes os tesouros inapreciáveis que dimanam das fontes geratrizes do Espírito. O que é que dimana das fontes geratrizes do Espírito? Amizade, amor, perdão, como títulos de caracterização legítima de cada ser e de todas as criaturas. Renunciar, todavia, não é abandonar a causa ou o ideal. Antes, contribuir de modo edificante para o bem geral, sem a ênfase da egolatria. Mas Jesus tinha falado disso. Não saiba à esquerda o que faz à direita e vice-versa. Renunciando, Jesus conseguiu modificar o estado social da humanidade, desde a sua hora e o seu dia, permitindo ao homem a perfeita identificação entre os valores reais e os transitórios bens a que se dão valor e logo se consomem. Não é possível que nesse atual estágio do nosso campeonato evolutivo não saibamos discernir o que é o certo do errado. Não é possível, né? Face a qualquer situação, em qualquer circunstância litigiosa em que as ambições se empenhem danosas, reflete e renuncia, liberando-te da canga constringente da ambição desvairada, porquanto as conquistas que permitem a paz, como enuncia o Evangelho em relação ao reino de Deus que está no nosso meio e está dentro de nós, não vêm com aparências exteriores. Não adianta que ninguém vai descer da nave para nos levar embora. Nós é que vamos ter que atingir a nave, pelo esforço pessoal. Não adianta. Né? Considerações finais inquietantes. Esse é o nosso propósito. Quem nunca deixou de fazer alguma coisa por outra, às vezes totalmente diferente daquela que desejava fazer? Quem nunca mudou de opinião e descobriu que as ideias anteriores estavam equivocadas? Quem nunca fez a coisa errada quando um pressentimento dizia para analisar melhor as possíveis consequências? O nosso avalista espiritual chega quase a gritar no meu ouvido: pelo amor de Deus, entendeu? Pelo amor, não me perde de novo a existência, né? Que a gente vem rolando há muito tempo. Quantas vezes não passamos por dissabores e desconforto por não abrir mão disso, daquilo? Eu tinha um chefe que dizia, por mais que eu lhe assessorasse, eu dizia: chefe, a sua ordem está equivocada, está contrariando o nosso regimento. Ele falou: faça como eu mandei. Digo: tudo bem. E depois as coisas vinham. Depois não adiantava chorar, né? A gente encontra essas criaturas na vida. Todas essas considerações, meus queridos, possuem como ponto de equilíbrio, de sustentação, uma forma de renúncia, adequada aos nossos estados conscienciais como espírito ainda imperfeitos. Estamos a caminho de nos tornarmos bons espíritos, né? Habitantes de um mundo de expiações e provas, pertencentes a diferentes níveis e estágios evolutivos, receptores e transmissores de ondas pensamento de baixos padrões vibratórios. E aqui está o nosso problema, porque para controlar o pensamento não é fácil. 95 mil pensamentos dia, né? Em média, não é fácil. E portadores de enfermidades físicas e morais. Esse é o quadro, né? Esclarecimento. Agora o consolo. A obra Renúncia nos oferece perspectivas existenciais e transcendentais, como elos ou conexões que unem os aspectos materiais aos transcendentais, mas que se movimentam simultaneamente das duas extremidades para o centro, o caminho do meio, né? Como ponto de equilíbrio, olha só a proposta que tem na obra: autoencontro do ser humano consigo mesmo, fortalecimento do autoconhecimento e do conhecimento da verdade para as nossas jornadas evolutivas. Esse é um texto escrito também nas insônias do nosso Nelson Pereira de Souza. Eu surrupiei o texto e coloquei aqui, porque ele já renunciou a essas coisas. Ele escreve e me manda, e a gente publica aqui, né? Ele está trabalhando aí na casa, inclusive hoje, né? Renúncia, roteiro de reabilitação para todos nós. Estamos interessados agora no roteiro? Vamos compartilhá-lo.
a estrada de Damasco, como falei do nosso Paulo, para todo cristão deve significar, além do encontro com o Senhor e do deslumbramento pela vida, a via de sacrifícios e o imperativo imediato para a renovação. Paulo vê Jesus, que dádiva, e indaga o que deve fazer. Não solicita favores nem espera benefícios. Pede tarefa. O que tu queres, Senhor, que eu faça? Contudo, vitimado por estranha cegueira, começa a refazer o caminho. Defronta a alegria, extasia-se. Esquece-se de si mesmo. Renuncia a tudo e arca com o peso dos testemunhos, com valor moral e resistência incomuns. Ele podia ser morto em Jerusalém. Como ele era cidadão romano, ele avoca a última instância, que é Roma, e sai espalhando o cristianismo desde a Palestina até a capital do império. Humilhações, abandono dos afetos mais caros do sentimento. Pai dele manda ele embora de casa, pai dele. Pedradas e perseguições inclementes, dissensões e doestos não lhe batem o ânimo. Porfia integérrimo e não desfalece nunca, fiel à interrogação inicial que fez ao Senhor. Até o momento último no corpo, dá-se a Jesus em ação contínua, exaustiva, que sabia executar com júbilo imbatível e fé inquebrantável. Os senhores, por bondade, podem, ao terminar a palestra, me aplaudir, por bondade. Paulo terminava a palestra e levava a pedrada. Beleza, não? Mas foi até o fim. Todo irredento, a criatura não redimida, que aspira à redenção, que somos todos nós, é convidado à peregrinação equivalente, renúncia. Sem a ardência dos sofrimentos purificadores e a persistência nos propósitos edificantes, a fé não deixa de ser um painel pintado na alma que não arde nem clareia. Vitor Hugo, Divaldo Franco. Achamos no Antigo Testamento, a coisa é mais velha do que a gente pensa. A gente só não assimilava. 1 Reis 21, lá atrás no Antigo Testamento. Aceitar os não da vida é permitir que Deus molde nosso caráter. Beleza, não? Winston Churchill também diz uma coisinha interessante sobre renúncia. Você nunca vai chegar ao seu destino se você parar e atirar pedra em cada cão que late. Largue de mão. Largue de mão. Entendeu? Pare com isso. É bobagem. Faz sentido. Evangelho. Já tínhamos escutado isso. Agora nós sabemos por quê. Se alguém quer vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz a cada dia e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, o ego, a perderá. Voltamos para casa pobre, não fizemos nada. E quem perder a sua vida por minha causa, pelos valores espirituais, esse o salvará. Olha aqui onde é que está a coisa. Porquanto que benefício tem o homem ao ganhar, tirar proveito do mundo inteiro, destruindo a si mesmo, sofrendo perda, prejuízo. Não é fácil para nos colocar aqui no mundo físico. Há todo um planejamento muito bem apurado. E a gente, o que é que apresentaremos de volta? Concordamos com o planejamento, sem dúvida. Nós mesmos pedimos o gênero de provas que vimos passar aqui no mundo físico, quando não estamos espiando mesmo as nossas dificuldades. Se você não quer dar atenção ao seu ideal, se prefere viver em função de banalidades da rotina, premência da matéria ou solicitação da vaidade, não estranhe que a sua vida se turve e sua alegria seja toldada de tédio indefinível. Não estranhe. A psicologia de Alcione, o personagem central desse livro, é bem mais complexa do que se possa imaginar ao primeiro exame. Na grandeza da sua dedicação, vemos o amor renunciando à glória da luz,
a fim de se mergulhar no mundo da morte, que é a esfera física. Com seu gesto divino, a terra não é apenas um lugar de expiação destinado a exílio amarguroso, vale de lágrimas, como dizem por aí, mas também uma escola sublime, digna de ser visitada pelos gênios celestes. O Cristo cósmico pisou nesta terra, né? Dentro dos horizontes do planeta, ainda vigem a sombra, a morte, a lágrima. Isso é incontestável. Mas quem seguir nas estradas que Alcione trilhou, converterá todo esse patrimônio em tesouros opimos, férteis, fecundos, para a vida imortal. E isso ninguém mais nos tirará. Isso ninguém mais nos tirará. Um dia, logo mais, que não tardará muito, reclinarás cansado a cabeça enovelada pelos problemas e arrebentando de aflição, em busca de justo repouso. Repassarás as agonias das pelejas e reverás as horas idas em mágico cinemascópio evocativo, nossos melhores e piores momentos de lá para cá. Quando as lágrimas brotarem copiosas, quais dádiva do solo farto, na primavera do teu coração, e escorrerem quente, suave torpor, paralisarás as atividades do teu corpo, suado e vencido. E então planarás além e acima de todas as vicissitudes, renovado e feliz, seguindo para Jesus, ouvindo o seu chamado. Portanto, meus queridos, o que queremos deixar enfatizado é exatamente esse bordão. Se nós renunciarmos pelo amor dos valores espirituais, nós nunca vamos perder. Ou nós vamos ganhar, ou nós vamos aprender. Diz o benfeitor Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, na lição 154. Observemos o que representa renunciar por amor ao Cristo. Observemos. É perder as esperanças da terra, conquistando as do céu. Imensamente grato, com alegria no coração, de ter compartilhado essas nossas reflexões e solicitando-vos, dentro de possibilidade, venham somar conosco então no dia 27 e 28, para que essas emoções continuem ainda mais pelo resto da nossa vida. Muita paz.